História Ilustrada do Cristianismo, volume 1, Justo Gonzalez, capítulo 2, A Plenitude dos Tempos. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4. Os primeiros cristãos, entre eles Paulo, não criam que o tempo e o lugar do nascimento de Jesus foram deixados ao acaso. Pelo contrário, eles viam a mão de Deus preparando o advento de Jesus em todos os acontecimentos anteriores ao Natal e em todas as circunstâncias históricas que o rodearam. O mesmo pode ser dito do nascimento da igreja, que é o resultado da obra de Jesus. Deus havia preparado o caminho para que os discípulos, uma vez recebido o poder do Espírito Santo, pudessem ser suas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Portanto, a igreja nunca foi uma comunidade desprovida de todo contato com o mundo exterior. Os primeiros cristãos eram judeus do século I, e como judeus escutaram e receberam o Evangelho. Depois, a nova fé foi se propagando, tanto entre os judeus que viviam fora da Palestina, como entre os gentios que viviam no Império Romano e ainda fora dele. Em consequência, a fim de compreender a história da igreja em seus primeiros séculos, devemos primeiro observar o mundo em que a igreja se desenvolveu. O judaísmo na Palestina. Palestina, a região onde o cristianismo deu os primeiros passos, foi sempre uma terra sofrida. Em tempos antigos, isso se deveu principalmente à sua posição geográfica, que a colocava na encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito à Mesopotâmia e a Arábia à Ásia Menor. Por toda a história do Antigo Testamento, essa estreita faixa de terreno se viu cobiçada e invadida, uma vez pelo Egito e outras pelos grandes impérios que surgiram na região da Mesopotâmia e Pérsia. No século IV a.C., um novo contendente entrou na arena: Alexandre e suas hostes macedônicas. Ao derrotar os persas, Alexandre se fez dono da Palestina. Ele morreu em 323 a.C., seguindo-se então longos anos de instabilidade política. A dinastia dos Ptolomeus, fundada por um dos generais de Alexandre, apoderou-se do Egito, enquanto os Seleucidas, de semelhante origem, dominaram a Síria. De novo, a Palestina resultou ser a maçã da discórdia nas lutas entre Ptolomeus e Seleucidas. As conquistas de Alexandre tiveram uma base ideológica. O propósito de Alexandre não era simplesmente conquistar o mundo, mas unir toda a humanidade sobre uma mesma civilização em tonalidade marcadamente grega. O resultado disso foi o helenismo, que tendia a combinar elementos puramente gregos com outros tomados das diversas civilizações conquistadas. Combinar elementos puramente gregos com outros tomados das diversas civilizações conquistadas. Helenismo. Combinar elementos puramente gregos com outros tomados das diversas civilizações conquistadas. Helenismo. Combinar elementos puramente gregos com outros tomados das diversas civilizações conquistadas. Ainda que o caráter preciso do helenismo tenha variado de região a região, em termos gerais, foi a bacia oriental do Mediterrâneo que lhe deu uma unidade que serviu
Primeiro a expansão do Império Romano e depois a pregação do Evangelho. Mas o helenismo não era uma bênção para os judeus, visto que parte da ideologia helenista consistia em equiparar e fundir os deuses de diversos povos. Os judeus viam no helenismo uma séria ameaça à fé no Deus único de Israel. Por isso, a história da Palestina, desde a conquista de Alexandre até a destruição de Jerusalém em 70 d.C., pode-se ver como um conflito constante entre as pressões do helenismo, por um lado, e a fidelidade dos judeus a seu Deus e suas tradições, por outra. O ponto culminante dessa luta foi a rebelião dos Macabeus. Primeiro o sacerdote Matatias e depois 3 de seus filhos Jonatas, Judas e Simeão rebelaram-se contra o helenismo dos Seleucidas, que pretendiam impor deuses pagãos entre os judeus. O movimento teve algum êxito, mas já João Hircano, o filho de Simeão Macabeu, começou a se amoldar aos costumes dos povos circunvizinhos e a favorecer as tendências helenistas. Quando alguns dos judeus mais austeros se opuseram a essa política, deflagrou-se a perseguição. Por fim, em 63 a.C., o romano Pompeu conquistou o país e depôs o último dos Macabeus, Aristóbulo II. A política dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados. Pouco tempo depois da deposição de Aristóbulo, os romanos devolveram aos descendentes dos Macabeus certa medida de autoridade, dando-lhes os títulos de sumo sacerdote e etnarca. Herodes, nomeado rei da Judéia pelos romanos em 40 a.C., foi o último governante com certa ascendência macabeia, pois sua esposa era dessa linhagem. Mas até a própria tolerância dos romanos não podia compreender a obstinação dos judeus, que insistiam em render culto somente a seu Deus, e se rebelavam ante a menor ameaça contra a sua fé. Herodes fez todo o possível para introduzir o helenismo no país. Com esse propósito, fez construir templos em honra a Roma e a Augusto em Samaria e Cesareia. Porém, quando se atreveu a colocar uma águia de ouro na entrada do templo, os judeus se sublevaram e Herodes teve que recorrer à violência. Seus sucessores seguiram a mesma política helenizante, fazendo construir novas cidades de estilo helenista e trazendo gentios para viverem nelas. Por essa razão, as rebeliões sucederam quase ininterruptamente. Jesus era menino quando os judeus se rebelaram contra o etnarca Arquelau, que teve de recorrer às tropas romanas. Essas tropas, sob o comando do general Varo, destruíram a cidade de Séforis, capital da Galiléia e vizinha de Nazaré, e crucificaram 2.000 judeus. É a essa rebelião que se refere Gamaliel ao dizer que, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o Galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 37. O partido dos Zelotes, que se opunha tenazmente ao regime romano, continuou existindo depois das atrocidades de Varo e cumpriu um papel importante na grande rebelião que irrompeu em 66 d.C. Essa rebelião foi talvez a mais violenta de todas e conduziu em suas consequências à destruição de Jerusalém em 70 d.C., quando o general e depois imperador Tito conquistou a cidade e derrubou o templo.
Em meio a tais lutas e tentações, não é de estranhar que o judaísmo se tenha tornado cada vez mais legalista. Era necessário que o povo tivesse diretrizes claras acerca de qual deveria ser sua conduta em diversas circunstâncias. Os preceitos detalhados dos fariseus não tinham o propósito de fomentar religião puramente externa, ainda que às vezes tenham tido esse resultado, mas antes procuravam aplicar a lei às circunstâncias que o povo vivia dia a dia. Os fariseus eram o partido do povo que não desfrutava das vantagens materiais arrecadadas pelo regime romano e helenista. Para eles, o importante era assegurar-se de cumprir a lei, mesmo nos tempos difíceis que estavam vivendo. Ademais, os fariseus criam em algumas doutrinas que não tinham apoio nas mais antigas tradições dos judeus, como a ressurreição e a existência de anjos. Os saduceus, por sua parte, eram o partido da aristocracia, cujos interesses os levavam a colaborar com o regime romano, visto que o sumo sacerdote pertencia geralmente a essa classe social. O culto do templo ocupava, para os saduceus, a posição central que a lei tinha para os fariseus. Além disso, aristocratas e conservadores, como eram os saduceus, rejeitavam as doutrinas da ressurreição e a da existência dos anjos, que, segundo eles, eram meras inovações. Portanto, devemos cuidar de não exagerar a oposição de Jesus e dos primeiros cristãos ao partido dos fariseus. De fato, quase todos eles estavam mais perto dos fariseus que dos saduceus. A razão pela qual Jesus os critica não é então por terem sido maus judeus, mas que em seu afã de cumprir a lei ao pé da letra, esqueciam-se às vezes dos seres humanos a quem a lei fora dada. Além desses partidos que ocupavam o centro da cena religiosa, havia outras seitas e outros bandos no judaísmo do século I. Já mencionamos os zelotes, os essênios, a quem muitos autores atribuem o famoso rolo do Mar Morto. Era um grupo com ideias puristas que se apartavam de todo contato com o mundo dos gentios, a fim de manter sua pureza ritual. Segundo o historiador Joséfo, esses essênios sustentavam, além das doutrinas tradicionais do judaísmo, certas doutrinas secretas que lhes estavam vedadas revelar a quem não fosse membro da seita. Por outra parte, toda essa diversidade de tendências, partidos e seitas não há de ofuscar os pontos fundamentais que todos os judeus sustentavam em comum: o monoteísmo ético e a esperança escatológica. O monoteísmo ético e a esperança escatológica. O monoteísmo ético sustentava que há um só Deus e que este Deus requer, além do culto apropriado, a justiça entre os seres humanos. Os diversos partidos podiam estar em desacordo com respeito ao que essa justiça queria dizer em termos concretos, mas todos concordavam quanto à necessidade de honrar ao Deus único, com a vida toda. A esperança escatológica era o outro ponto comum da fé de Israel. Todos, dos saduceus aos zelotes, guardavam a esperança messiânica e criam firmemente que chegaria o dia de Deus interferir na história para restaurar Israel e cumprir suas promessas de um reino de paz e justiça. Alguns criam que seu dever estava em acelerar a chegada desse dia, recorrendo às armas. Outros diziam que tais coisas deviam ser deixadas exclusivamente nas mãos de Deus. Mas todos concordavam em sua visão, dirigida em direção ao futuro, quando se cumpririam as promessas de Deus.
De todos esses grupos, o mais apto para sobreviver depois da destruição do templo era o dos fariseus. Efetivamente, essa seita tinha suas origens na época do exílio, quando os judeus não podiam chegar ao templo para adorar e, portanto, sua fé se centralizava na lei. Durante os últimos séculos antes do advento de Jesus, o número de judeus que viviam em terras longínquas aumentava de forma constante. Tais pessoas que não podiam visitar o templo senão em raras ocasiões, viam-se obrigadas a centralizar sua fé na lei e não no templo. Em 70 d.C., a destruição de Jerusalém deu um golpe de misericórdia no partido dos saduceus. Portanto, o judaísmo que o cristianismo conheceu através de quase toda a sua história vem da tradição farisaica, assim como o judaísmo que existe em nossos dias. Próxima leitura: o judaísmo da dispersão.